Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa parte assim super importante do processo civil aqui no Brasil. É o chamado cumprimento de sentença. Sabe quando o juiz decide alguma coisa? Então, essa é a hora de fazer aquilo acontecer de verdade. Isso mesmo. É a fase que, digamos, tira a decisão do papel e transforma em algo concreto, né? Exato, a nossa missão aqui é desmistificar um pouco essa etapa, mostrar como um direito que foi reconhecido lá na sentença se materializa, como ele vira realidade. Porque, no fundo, é isso que dá força para a justiça, certo? Perfeitamente. E é um tema fundamental até porque a forma de fazer isso mudou bastante, né? O pessoal que estudou há mais tempo vai lembrar que antes, muitas vezes, a gente ganhava o processo principal e depois tinha que começar outro processo, uma ação separada só para cobrar, para executar a decisão. Era chamada ação autônoma de execução. Ah, lembro disso. Era bem mais demorado, imagino. Nossa, muito mais. E mais caro também. Com o Código de Processo Civil de 2015, a coisa mudou. Agora, essa execução da decisão, na maioria dos casos, acontece com uma fase dentro do mesmo processo onde tudo começou. É o que a gente chama tecnicamente de sincretismo processual. A ideia foi justamente essa: juntar as fases para ganhar tempo, para ter mais celeridade e também para economizar, né? Menos burocracia, menos custo para o sistema e para as partes. Foi um avanço bem significativo para a efetividade. Entendi. Então, beleza. Vamos desembrulhar isso. Como que essa fase funciona na prática? Onde a gente encontra as regras para isso? Bom, a base legal principal está lá no Código de Processo Civil, o CPC de 2015. São vários artigos, começando mais ou menos no 513 e indo até o 538 por aí. O código organiza essa parte principalmente pensando nos diferentes tipos de obrigação que podem ter sido definidas na sentença, tipo pagar dinheiro, entregar uma coisa, fazer algo ou não fazer algo. Para cada uma tem um jeitinho específico. Ok. E para a gente poder de fato começar essa fase de cumprimento, o que é necessário? Quais são os pré-requisitos? Certo, para dar o pontapé inicial, a gente precisa basicamente de duas coisas fundamentais. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a existência de um título executivo judicial. Título executivo judicial. Isso é um documento específico, um papel com esse nome. Não exatamente um papel com esse nome cravado, sabe? É mais a decisão judicial em si que reconheceu o direito e impôs a obrigação. O próprio Código, lá no artigo 515, dá uma lista de exemplos do que são esses títulos. Assim, o exemplo mais clássico é a sentença que condena alguém a pagar uma quantia, né? Mas também pode ser uma decisão que homologa um acordo que as partes fizeram no processo. Ah, tipo um acordo judicial. Isso. Ou uma decisão que resolve uma parte do processo antes da sentença final, mas que já define uma obrigação. Até mesmo uma sentença penal condenatória que fixa um valor mínimo para a reparação do dano causado pelo crime, sabe? Ou uma sentença arbitral. Enfim, são as decisões do judiciário que têm essa força para serem executadas. Entendi. É a própria decisão com força executiva. E qual o segundo requisito? O segundo é que a obrigação que está lá nessa decisão precisa ser, ao mesmo tempo, certa, líquida e exigível. São três palavrinhas-chave aqui. Certa, líquida e exigível. Parece meio técnico. Dá para explicar melhor o que significa cada uma? Claro, vamos lá. Certeza da obrigação quer dizer que não pode haver dúvida sobre a existência dela, sobre quem é o devedor, quem tem que cumprir, quem é o credor, quem tem o direito de exigir, e qual é o objeto da obrigação, o que tem que ser feito ou pago. Tem que estar tudo muito claro na decisão, sem ambiguidades. Ok, clareza total sobre quem, o que e para quem. E a liquidez? Liquidez tem a ver com a quantidade, com a determinação exata do valor ou da coisa devida. Se for uma obrigação de pagar dinheiro, que é a mais comum, o valor tem que estar definido ou pelo menos ser facilmente calculável por uma conta aritmética simples. A gente precisa saber exatamente quanto é devido. Se a sentença só diz, por exemplo, condeno a pagar a indenização por danos morais, mas não fixa o valor, ela ainda não é líquida. Precisa de uma outra fase, chamada liquidação de sentença, para definir esse valor antes de começar a execução. Ah, então, se o valor não está cravado na pedra, tem um passo antes. Exato. Tem que liquidar primeiro. O cumprimento só começa quando a gente sabe o valor exato, já incluindo, se for o caso, juros, correção monetária,
tudo calculado certinho. Para entregar coisa, a coisa tem que estar individualizada. Para fazer algo, a ação tem que estar bem descrita. Certo. E a exigibilidade? Exigibilidade significa que a obrigação já pode ser cobrada naquele momento. Ela não pode estar sujeita a uma condição que ainda não aconteceu, nem a um prazo que ainda não venceu. Por exemplo, se a sentença diz pagar X quando o devedor receber a herança Y. Enquanto ele não receber a herança, a obrigação não é exigível. Ou se diz pagar em 3 parcelas, vencendo a primeira em tal data. Antes daquela data, não dá para cobrar. Entendi. Então tem que ser claro, quantificado e já poder ser cobrado. Sem essas 3 coisas juntas, certa, líquida e exigível, a fase de cumprimento nem começa. É isso. Exatamente. São requisitos indispensáveis. Se faltar algum, o pedido de cumprimento pode ser até rejeitado pelo juiz. Perfeito. Agora, focando um pouco no tipo mais comum que você mencionou, que é a obrigação de pagar quantia certa, né? Dinheiro na mão, ou melhor, na conta. Como que funciona o procedimento para esse caso específico? Segundo o CPC, lá no artigo 523. Isso, essa é a situação do dia a dia forense, né? Ganhou a causa, tem um valor para receber. Como faz? Bom, o primeiro ponto é que o cumprimento dessa sentença não começa automaticamente de ofício pelo juiz. Ah, não é automático. Não. Precisa de um empurrãozinho do credor, quem tem o direito de receber, que a gente chama de exequente. Precisa fazer um requerimento para o juiz pedindo para iniciar a fase de cumprimento. E nesse requerimento, ele já tem que apresentar o que a gente chama de memória de cálculo. É basicamente uma planilha, um demonstrativo, mostrando como ele chegou no valor atualizado da dívida, incluindo juros, correção monetária, eventuais multas que já existiam, tudo detalhado. Certo. Então, o credor tem que pedir e já mostrar a conta. E aí o que acontece? O devedor é avisado? Exato. Feito o requerimento e estando tudo ok com os requisitos que a gente falou, título executivo, obrigação certa, líquida e exigível, o juiz manda intimar o devedor, que nessa fase a gente chama de executado. Essa intimação, via de regra, é feita na pessoa do advogado que já representava o devedor no processo. Sai lá pelo Diário da Justiça eletrônico. É uma forma mais rápida, né? Se ele não tiver advogado, ou em casos específicos, pode ser por carta ou oficial de justiça, mas o comum é pelo advogado. Entendi. E para que serve essa intimação? Qual o próximo passo para o devedor? Essa intimação é para dar a ele a oportunidade de pagar a dívida voluntariamente. E aqui vem um ponto crucial, talvez o mais importante dessa fase inicial, o prazo. O devedor tem o prazo de 15 dias úteis, contados da intimação, para efetuar o pagamento do valor que está lá no requerimento do credor. 15 dias úteis. Parece um prazo relativamente curto, né? Considerando que é para pagar uma dívida judicial. É um prazo bem sério, então. Muito sério. E as consequências de não pagar dentro desses 15 dias são, assim, bem pesadas. É aí que a coisa fica interessante ou preocupante, dependendo do lado que você está. Opa, e quais são essas consequências? O que acontece se o devedor simplesmente ignora ou não consegue pagar nesses 15 dias? Bom, a lei é bem direta. Se não houver o pagamento voluntário, nesse prazo, acontecem algumas coisas automaticamente, sem precisar de nova decisão do juiz. Primeiro, sobre o valor total da dívida, o principal mais os encargos que já estavam na memória de cálculo, incide uma multa de 10%. 10% de multa automática, uau! Exatamente. Já aumenta a conta aí. Segundo, também automaticamente são fixados honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido. Esses são honorários específicos para essa fase de cumprimento de sentença, para o trabalho do advogado do credor nessa etapa. Então, além da multa mais 10% de honorários, a dívida já cresce 20% de cara se não pagar no prazo. Basicamente isso. É um incentivo bem forte para o pagamento voluntário, né? E não para por aí. Passados os 15 dias sem pagamento, o credor também pode pedir para que a decisão seja levada a protesto. Protesto, tipo protestar um cheque ou uma nota promissória? Isso, o mesmo tipo de protesto em cartório. O nome do devedor fica sujo na praça, como se diz popularmente. Isso dificulta crédito, financiamentos, é mais uma forma de pressionar. Caramba, multa, honorários, protesto e a cobrança forçada, quando começam a buscar os bens? Então, também a partir do fim desses 15 dias sem pagamento,
Se não pagou, expede-se imediatamente um mandado de penhora e avaliação. Aí sim começa a busca ativa por bens do devedor para garantir o pagamento. O credor pode indicar bens ou o juiz pode usar sistemas eletrônicos, como o antigo Bacenjute, hoje Sisbajute, para tentar bloquear dinheiro em contas bancárias. Pode pedir penhora de veículos pelo Renajude, de imóveis. Aí entramos na fase de execução forçada mesmo. Nossa, então esses 15 dias são realmente um divisor de águas. É a chance de resolver de forma menos gravosa, né? Exatamente. É a janela de oportunidade para o devedor cumprir a obrigação com menos custos adicionais e evitar medidas mais drásticas, como a penhora e o protesto. Por isso é tão importante ficar atento a essa intimação e a esse prazo. Faz todo sentido. E você mencionou que o código também trata de outros tipos de obrigação, né? Além dessa de pagar a quantia. Tipo, quando a sentença manda fazer alguma coisa, ou não fazer, ou entregar um bem específico, como funciona nesses casos? A lógica é parecida? A lógica de fundo, que é buscar a efetividade da decisão judicial, é a mesma. Mas os mecanismos, as ferramentas que o juiz usa, são diferentes, claro, porque a natureza da obrigação é outra. Por exemplo, se a obrigação é de entregar uma coisa certa, um carro específico, um imóvel, e o devedor não entrega no prazo que o juiz fixar, o credor pode pedir a busca e apreensão dessa coisa. O oficial de justiça vai lá e pega o bem à força, se necessário. Entendi. E se for uma obrigação de fazer algo? Tipo, construir um muro, publicar uma retratação. Aí depende. Se for algo que só o devedor pode fazer, uma obrigação pessoalíssima, como um pintor fazer um quadro, o juiz pode fixar uma multa diária bem pesada, chamada as trintes, para cada dia de atraso, para forçar ele a cumprir. Se for algo que outra pessoa pode fazer no lugar dele, construir um muro, por exemplo, o juiz pode autorizar que o credor contrate alguém para fazer e depois cobre os custos do devedor. Ou também pode fixar a multa diária. O objetivo é sempre pressionar para o cumprimento da forma como foi determinado. E a de não fazer? Se a ordem era, sei lá, não construir acima de certa altura e a pessoa construiu. Nesse caso, o credor pode pedir ao juiz para mandar desfazer o que foi feito irregularmente, às custas do devedor, e também pode pedir a indenização por perdas e danos. A ideia é restaurar a situação anterior ou compensar o prejuízo. Entendi. São mecanismos diferentes para cada tipo de obrigação. E você falou também de outras situações específicas, como cumprimento provisório e contra a fazenda pública. O que seria isso, rapidamente? Sim, o cumprimento provisório é quando a decisão ainda não é definitiva, ou seja, ainda cabe algum recurso que pode modificá-la. Mesmo assim, em muitos casos, já dá para ir adiantando a execução, mas com algumas cautelas, porque a decisão pode mudar, né? Geralmente o credor tem que prestar uma garantia, uma caução. Já o cumprimento contra a fazenda pública, contra a União, Estados, municípios, tem regras bem diferentes. Quando a condenação é para pagar dinheiro, eles não sofrem penhora de bens como um particular. O pagamento segue uma ordem cronológica através dos chamados precatórios ou requisições de pequeno valor, RPV, dependendo do montante. É um sistema próprio bem mais demorado, infelizmente. Eu compreendo. São regimes especiais para situações especiais. Mas voltando à regra geral, e pensando nessa busca por efetividade que você mencionou que o CPC de 2015 trouxe, além da multa e dos honorários automáticos no caso de não pagar quantia certa, que outras ferramentas o código deu para o juiz para garantir que a decisão seja cumprida? Boa pergunta. Além desses mecanismos mais tradicionais que a gente falou, multa, penhora, busca e apreensão, desfazer o ato, o CPC trouxe uma previsão bem importante e até um pouco polêmica lá no artigo 139, inciso 4º. Esse artigo dá ao juiz um poder geral para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. É uma cláusula mais aberta. Medidas atípicas, então. Coisas diferentes da penhora? Exatamente. São as chamadas medidas executivas atípicas. Com base nesse artigo e com muita cautela, claro, analisando caso a caso, os juízes têm autorizado medidas como, por exemplo, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, CNH do devedor, a apreensão do passaporte ou até a proibição de participar de concursos públicos ou licitações. Uau!
Suspender CNH, passaporte, isso é pesado. Sim, é bastante pesado. E por isso gera muito debate, né? Sobre quais são os limites disso. Se não fere direitos fundamentais como o de ir e vir, o direito ao trabalho. O Superior Tribunal de Justiça tem dito que é possível, mas desde que seja uma medida subsidiária, só quando outros meios não funcionaram, que seja proporcional à dívida e que não viole a dignidade da pessoa. Não pode ser aplicado de forma automática. Entendi. É uma ferramenta poderosa, mas que exige muito cuidado na aplicação. Sem dúvida. Mas reflete bem essa preocupação do legislador em dar mais força para as decisões judiciais, em buscar a tal da efetividade. Não adianta ter uma sentença bonita no papel se ela não se transforma em resultado prático, né? Exatamente. Então, se a gente fosse resumir a essência da coisa toda, o cumprimento de sentença é basicamente essa engrenagem final do processo, né? Aquela que faz a máquina judicial realmente entregar o resultado prometido. É o que transforma o direito reconhecido em fato. Perfeito. É a fase que concretiza a tutela jurisdicional, como a gente diz tecnicamente. Sem um cumprimento de sentença eficaz, a própria credibilidade do poder judiciário fica abalada. As pessoas precisam sentir que, ao buscar a justiça, elas terão uma solução real para o problema delas, e não apenas um papel declarando que elas têm razão. É a garantia de que o sistema funciona na prática. E essa busca por efetividade é constante. A gente vê o uso cada vez maior de tecnologia, como a penhora online de dinheiro, a busca de bens por sistemas integrados. Tudo para tentar localizar o patrimônio do devedor e satisfazer o crédito do credor de forma mais rápida e eficiente. Faz sentido. Mas isso tudo nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Sim, acho que sim. Todo esse movimento em busca de mais rapidez, mais efetividade, usando tecnologia, medidas atípicas às vezes bem drásticas. Como que a gente equilibra isso? Como conciliar essa necessidade de fazer a justiça acontecer de forma concreta e célere com a outra necessidade igualmente importante de garantir os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa que está do outro lado, do devedor? Onde fica o limite da atuação do Estado na hora de forçar o cumprimento das suas decisões? É uma tensão constante, imagino, entre a efetividade da execução e a proteção do executado. Exatamente. Encontrar esse ponto de equilíbrio é talvez um dos maiores desafios contínuos do direito processual civil. É algo para a gente continuar pensando e debatendo. Não existe uma resposta fácil. Uma excelente provocação para a gente encerrar por hoje. Foi uma ótima conversa muito esclarecedora sobre o cumprimento de sentença. Agradecemos muito a você que nos acompanhou até aqui e esperamos que essa análise tenha sido útil. Continue ligado aqui no Concurseja para mais explorações aprofundadas sobre o direito. E não deixe de conferir também nossos outros cursos e materiais que podem ajudar muito nos seus estudos. Um grande abraço e até a próxima.